Saibamos, irmãos, que a maior revelação é a palavra. Saibamos que a maior revelação é a palavra. Nós temos o dom da revelação. A igreja Pentecostal Deus Amor é uma igreja que cresceu com esse costume, desse dom muito lindo, muito maravilhoso, que é o dom da revelação. Porque é uma resposta de Deus mais rápida, é uma resposta de Deus mais vista, de uma forma em que nós conseguimos entender um pouco mais rápido. Mas a revelação através do dom do Espírito Santo, irmãos, nunca pode ser mais importante a experiência espiritual do que a palavra. Quando a experiência espiritual tem mais importância do que a palavra, é perigoso. É perigoso. Porque quando nós só vivemos de experiência, quando nós só vivemos da graça e não crescemos no conhecimento, nós nos tornamos meninos, nós nos tornamos imaturos. E aí nós temos que ficar caindo para poder levantar, caindo para poder levantar. E essa não é a vontade soberana de Deus. Deus quer que nós nos firmemos na palavra. Deus quer que nós nos firmemos na maior revelação que Ele colocou para nós, que é a santa palavra de Deus. Essa é a maior revelação. Eu falo aqui, irmãos, estou falando lá na igreja do São Conrado e vou sempre falar porque Deus sempre tem mandado eu falar. A maior cura, o maior milagre que Deus já realizou é a salvação. E a maior revelação é a sua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, milagre de cura divina, milagre material, fica tranquilo. Fica tranquilo. A Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Fica tranquilo. Fica tranquilo porque Deus está olhando pela tua causa. Só de você estar aqui na presença de Deus, na casa de Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus, Deus ele já está agindo na tua causa, Ele já está agindo na tua família. Coisas grandes que você nem imagina. Deus ele tem olhado para você 24 horas. Deus não esquece de você. E quer o maior sinal? O maior sinal de nós estarmos aqui. Se você está aqui, está vivo, está respirando, conseguiu chegar até na casa de Deus, é porque Deus tem plano grande e propósito na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. É palavra profética para você. É palavra profética para todos nós. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se você concorda, a concordância, Deus ele assina embaixo a concordância e ele faz o milagre. Amém? Eu quero falar hoje aqui um pouquinho sobre uma armadilha de Satanás que ele tem usado para querer tirar a nossa bênção. Mas será que Satanás consegue roubar a nossa bênção? Será que Satanás é poderoso o suficiente para tirar aquilo que Deus constituiu que é nosso? Roubar a nossa bênção ele não tem como, irmãos, mas ele tem como impedir que a bênção chegue até nós. E nós vamos ler um versículo da palavra de Deus aqui, que vai explicar isso mais detalhadamente para nós, e está situado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Versículo 11, melhor dizendo. Apocalipse, capítulo 3, e no versículo 11. É um trecho da carta de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. De 7 igrejas que Jesus escreveu, mandou João enviar. De todas as igrejas, a Filadélfia foi a única mais elogiada por Cristo. Só que Jesus deixou um recadinho aqui, que é muito importante. Se nós estamos situados nas condições do povo de Filadélfia, glória a Deus. Mas, se Deus está se agradando conosco, o perigo é maior ainda. Aí você pode me dizer, mas irmão, não fala isso, mas se Deus está se agradando, então Deus vai me proteger, Deus vai me abençoar. Vai sim, se nós agirmos.
Porque o maior erro do crente hoje em dia, irmãos, o maior erro do cristão hoje em dia é achar que Deus age. Deus não age, Deus ele reage. Quem tem que agir somos nós. Deus ele promete, só que nós temos que lutar para receber o que ele prometeu. Deus ele fala e nós temos que lutar para obedecer o que ele falou. Quem tem que agir somos nós. E se nós não agirmos, nós podemos deixar muita coisa escapar pelas nossas mãos. Mas eu creio que não é isso que eu quero, não é isso que você quer. E Deus vai nos orientar nesta noite para nós sabermos a estratégia de Satanás para tentar fazer com que o povo não receba a vontade soberana de Deus na nossa vida. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou ler mais uma vez porque o versículo é curto. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oremos a Deus para Deus confirmar essa palavra em nossos corações. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, a Ti dou graças, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da Tua palavra, e eu venho te pedir em nome de Jesus Cristo, que não seja eu aqui, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo falando com o Teu povo nesta noite. Confirma a Tua bênção, a Tua palavra, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Podem desocupar vossas mãos, tome os vossos assentos e glorifique a Deus com palmas bem fortes. A sexta carta, a carta enviada para a igreja de Filadélfia, é uma das únicas que Jesus demonstra uma maior satisfação pela atitude daquele povo. Jesus mandou João escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E essas cartas, elas têm vários significados. Só que, especificamente quando nós falamos da carta de Filadélfia, nós vemos uma igreja em que Deus está se agradando com a maneira em que essa igreja está conduzindo a sua obra. Pelo que Jesus escreve para a igreja de Filadélfia, nós percebemos que ele está, de certo modo, contente, feliz, se agradando da conduta dos irmãos daquela igreja. Só que, amados irmãos, não basta somente nós sabermos que Deus está contente com uma ação nossa. Não basta somente nós termos certeza que Jesus está contente conosco hoje, ou que Deus se agradou com algo que nós fizemos hoje, ou que Deus, Ele manifestou o poder dEle porque aprovou a nossa conduta hoje. Sabe por quê? Porque tudo nesta vida é passageiro, menos a palavra de Deus. Agora preste atenção. A Bíblia diz, tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. A Bíblia diz que a palavra permanece para sempre, e não a graça. E aí um ponto, amados irmãos, que nós temos que estar bem atentos, porque quando nós estamos na igreja e sentimos um movimento espiritual, sentimos a graça de Deus, sentimos o Espírito Santo, sentimos aquela alegria diferente, porque quando nós entramos na casa de Deus, o Espírito Santo manifesta através do louvor, o Espírito Santo manifesta através da oração, o Espírito Santo manifesta através da revelação, o Espírito Santo manifesta através da palavra. Então, amados irmãos, quando nós estamos reunidos na casa do Senhor, a graça de Deus ela é manifesta na nossa vida e automaticamente nós sentimos algo diferente. Só que o que acontece com o povo? O que está acontecendo com a igreja de hoje em dia? Quando eu falo igreja, não estou falando de vocês, não estou falando da igreja de Campo Grande, não estou falando da igreja Deus Amor, eu estou falando do povo que clama pelo nome de Jesus Cristo como seu Salvador.
Eu estou falando do povo eleito por Deus para um dia morar no céu. Estou falando do povo que sabe que só Jesus é o Senhor. Eu estou falando desse povo. Amados irmãos, nós não podemos nos conformar em apenas sentir a graça de Deus e viver de graça em graça. Porque a porta da graça, ela está aberta. Só que o dia que a porta da graça se fechar, aquele que tiver só de graça em graça, aquele que tiver só querendo um movimento espiritual e acha que ele estando estabilizado somente na experiência espiritual que ele tem, ele vai se dar bem, ele está enganado. Porque, amados irmãos, a graça não vai permanecer para sempre, não. Essa manifestação do Espírito Santo que nós sentimos aqui hoje é porque Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, prometeu deixar o Consolador para que no tempo da graça nós pudéssemos entender e discernir o plano de Jesus Cristo. Mas a graça, ela não vai ficar para sempre, não. O que a Bíblia diz que vai ficar para sempre é a palavra de Deus, e é por isso que muita gente acaba se enganando. É por isso, aleluia, é por isso que muitos cristãos acabam se enganando quando recebem a graça de Deus e acham que aquilo ali vai estar edificando a sua vida, vai estar edificando o seu caráter, vai estar edificando a sua vida diante de Deus, mas não é, amados irmãos. A experiência espiritual, a graça que move num culto, as maravilhas que Deus faz na nossa vida, através de experiências que nós recebemos, nós não podemos colocar com maior valor do que a lei que está colocada na palavra de Deus. Nós temos que estar edificados na palavra, porque somente aquele que está edificado na palavra é que vai permanecer para sempre. Porque o dia que a porta da graça fechar, o dia que o Espírito Santo sair dessa terra, somente aqueles que estiverem edificados na palavra de Deus é que vão ser recolhidos com Deus para a glória, porque a graça é proveniente da palavra e não a palavra da graça. E tem muita gente que acha que é a graça que nos purifica, que é a graça, é sentir o Espírito Santo na igreja, é sentir uma alegria, é sentir uma felicidade momentânea num culto, é que está nos purificando e aprovando a nossa conduta e mudando o nosso caráter, mas não é. O que muda o nosso caráter, o que muda a nossa conduta, a transformação do Evangelho está baseado em nós guardarmos os mandamentos, está baseado em nós meditarmos na palavra dia e noite, está baseado em nós recebermos a palavra como a maior revelação e edificação vinda dos céus, para que nós possamos estar intactos diante de Deus e não sermos derrubados por Satanás. Por isso não adianta nós sabermos que Deus está contente conosco hoje, porque amanhã nós podemos cair, porque amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. E se nós apenas ficarmos baseados em saber, hoje Deus está contente comigo, hoje Deus falou comigo, hoje Deus falou que Ele vai manifestar a graça, hoje Deus falou para mim que Ele vai me curar, hoje Deus falou para mim que Ele vai me abençoar. Ah, meu querido irmão, se você se firmar apenas nas experiências espirituais e não se firmar na palavra, tudo que você recebeu de revelações espirituais da parte de Deus, elas não vão servir para nada, a não ser para o seu próprio ego. Mas Deus, quando Ele revela, quando Ele cura e quando Ele manifesta o seu poder, você tem que estar edificado na palavra, para que o nome dEle seja glorificado e para que você não venha perder a tua bênção. Aleluia, aleluia. E como nós sabemos isso? Olha o que Deus escreve, olha o que Jesus escreve para Filadélfia: eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Guardar o quê? Amados, guardar a palavra.
Porque se Jesus falasse para esse povo guardar apenas as suas experiências espirituais e apenas o mover do Espírito Santo, esse povo já estava enganado nas heresias, esse povo já estava enganado com os dogmas malignos, esse povo já estaria enganado com obras de Satanás, esse povo já estaria enganado com doutrinas de homens e de demônios. Porque, amados irmãos, nós vivemos num mundo que quando nós olhamos para o espiritual, nós temos o espiritual da parte de Deus e o espiritual da parte do diabo. E se você só vive de experiências espirituais, uma hora você pode ser enganado, porque é somente através da palavra que o discernimento do Espírito Santo, ele manifesta para que você não seja enganado pelas doutrinas do diabo e pelas coisas que Satanás quer colocar para confundir a nossa conduta diante de Deus. É somente quando nós estamos edificados na palavra de Deus é que as experiências espirituais têm valor na nossa vida. Quando Jesus fala, guarda o que tens, Jesus está falando para nós guardarmos o mandamento da palavra dele, os mandamentos que é amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e muitos outros mandamentos, para que nós possamos estar intactos na presença de Deus e não sermos derrubados por doutrinas de demônios, não sermos derrubados por heresias, porque, amados irmãos, todas as igrejas que se baseavam apenas em experiências espirituais, desde a época de Cristo até os dias de hoje, a tendência delas é cair. Porque quando uma igreja está baseada só em experiência espiritual, ela começa com um monte de oba-oba, começa com um monte de rituais, começa com um monte de dogmas, e daqui a pouco está pior do que o catolicismo, daqui a pouco está pior do que o espiritismo, daqui a pouco estão fazendo até mandinga e macumba evangélica. Amados irmãos, não se escandaliza com o que eu estou falando não, porque o que eu estou falando aqui é o que nós estamos vendo, e Jesus não esconde nada no seu evangelho. Jesus Cristo não escondeu que Judas era o mais íntimo discípulo, e Judas foi quem o traiu, e nós devemos colocar tudo por cima, colocar na mesa o que está acontecendo no meio do povo evangélico. As igrejas estão abrindo cada vez mais, é ministério que abre com denominação A, é ministério que abre ali, é igreja com a porta aberta aqui, igreja com nome de não sei o que, aí você entra lá na igreja, não tem base na palavra, só tem base em profecia, só tem base em revelação, só tem base em cura. Deus, ele até cura, Deus ele revela, mas se nós não tivermos base na palavra e não guardarmos o testemunho de Jesus no caráter de nossa vida, de nada vale aquilo que Deus faz, porque é tudo para condenação, para nossa própria glória. De nada vale se nós não guardarmos o que nós temos. E o que nós temos, amados irmãos? Se não fosse essa palavra, o que seria de nós? Se não fosse Deus deixar as leis e os mandamentos dele, jamais nós teríamos acesso à graça de Deus, jamais nós teríamos acesso aos milagres que Deus opera, jamais nós teríamos a oportunidade de estarmos reunidos nesse lugar para nos alegrarmos no Espírito Santo. Se não fosse a palavra dele, jamais nós teríamos a oportunidade de estarmos recebendo dons espirituais. Jamais nós teríamos a oportunidade de receber dom de cura, de receber dom de revelação, de receber dom de profecia, de receber dom de línguas. E ainda tem mais. As pessoas hoje em dia se confundem em dons materiais com dons espirituais.